Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Quero convidar você a estudar a Bíblia um pouquinho comigo. Quero fazer um convite primeiro para você se inscrever no canal. Para você que ainda não é inscrito, né? Se inscreva no canal e também compartilhe os vídeos para que as pessoas possam também ter o mesmo prazer que você de estar conhecendo um pouco mais a palavra de Deus. E quando você se inscrever no canal, aperte o sininho aí para você estar recebendo as notificações quando for postados os novos vídeos, né? Só assim você não vai perder nenhum, ok? Compartilhe aí com a tua igreja, com a sua família, seus amigos, né? Tem muitas pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus e não sabem o caminho. As pessoas estudam, nós vamos ver aqui no tema que nós vamos falar, estudam e não entendem. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que estudou a Bíblia e não estava entendendo. Deus pede para alguém ir e auxiliar, certo? Então você pode ser esse canal para estar auxiliando essa pessoa através dos vídeos, através de outras pessoas, né? Mas você também vai fazer parte. Você pode fazer o teu trabalho de ajudar a levar a mensagem às pessoas que precisam. Tem várias maneiras que nós podemos participar da obra de Deus e uma delas é essa, com a contribuição sua, compartilhando os vídeos, ok? Que Deus te abençoe e te guarde para que você possa cada dia mais aprender e ajudar as pessoas sendo luz. Claro que a nossa luz maior é o próprio Cristo, né? Mas nós podemos refletir essa luz dele, né? E brilhar aqui enquanto ele não volta. Queridos, o título que eu vou trazer hoje para nós aqui é Um Rio de Vida. Um rio de vida. Nós vamos estudar aqui um exemplo de uma história passada, né? Mas vai servir de exemplo para nós chegarmos na história de hoje, na história que precisamos hoje. Então todo mundo tem que passar por isso para ser salvo. Isso é bíblico. Claro que algumas pessoas não conseguiram, mas aí vai depender da graça de Deus para com elas, né? Vai depender da bondade de Deus. Deus conhece o coração dessas pessoas e Ele pode salvá-las, né? Depende o que elas fizeram, né, em prol da sua salvação enquanto tiveram vida. Um rio de vida. Queridos, a história que eu trago para nós hoje, para iniciarmos este assunto, é a história de Naamã. Não sei se vocês conhecem. Está na Bíblia. Se você não leu, vamos conhecer um pouco hoje, certo? Aqui fala que Naamã era um corajoso e rico, famoso comandante do exército da Síria. Ele ficou leproso. E a lepra naquela época, né, ou sempre foi, era a mais pavorosa doença dos tempos bíblicos. Ela significava o isolamento dos entes queridos e uma morte lenta e miserável. As pessoas eram isoladas, né? Naquela época provavelmente não tinha um lugar específico de ficar, então a gente tem na história os relatos de que eles iam morar em cavernas. Então aqueles grupos leprosos iam para as cavernas e ficavam ali vivendo numa situação miserável até a sua morte. E era uma morte lenta, porque a lepra ia comendo aos poucos a carne da pessoa. E esse comandante, então, Naamã aqui, ele era rico, tinha muito dinheiro, mas pegou a lepra. Por sorte dele, ele tinha uma escrava hebreia que trabalhava em sua casa. E essa escrava, ela falou, né? Ela ouviu que seu patrão estava com a lepra e ela então disse que o profeta Eliseu podia curá-lo. E pediu que ele fosse a Israel, que o profeta o curaria. Você pode ler na Bíblia essa história, tá? História de Naamã, certo? Ansioso por agarrar-se a qualquer fio de esperança, né? Provavelmente ele queria, né, se livrar da lepra, mas o seu dinheiro não salvava. Não tinha remédio específico para essa doença. Então era o milagre de Deus ou não era? Naamã então acreditou no relato da menina e fez uma longa viagem a Israel. Ele estava com ele ali um pequeno grupo de guarda-costa, de soldados, né? Transportavam uma certa quantia para pagar o milagre da cura. Ele levou uma quantia boa de joias ali, de pratas, de ouro, né? Naquela época que eles tinham, para pagar o Eliseu, o profeta Eliseu, que ele achou que pagando, né? Receberia ali o milagre da cura.
Quando Naamã finalmente estava diante da humilde casa do profeta, Eliseu não quis sair para recebê-lo. Em vez disso, ele enviou seu servo com esta simples instrução. Isso você pode ler em 2 Reis 5, verso 10. Ele disse assim: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Você vê que Eliseu nem sai lá. Ele pede para o seu aluno, né? Vai lá e fala para Naamã que ele se lave 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar limpo, vai ficar curado. Mas essa lavagem que ele estava falando aqui, vai e se lava no Jordão, não era ir lá esfregar a carne, né, tomar um banho, lavar, não era isso. Era para ele mergulhar na água 7 vezes. E ele seria curado. Agora um homem rico, famoso, né, ia querer mergulhar nas águas do Jordão. Por que não queria, queridos? Porque a água do Jordão nessa época já era suja, uma água barrenta. Não era uma água limpinha como era antes. Quando João batizava, nós vamos ver isso também, quando João batizava, porque o próprio Jesus foi batizado nas águas do Jordão e era uma água limpinha ainda. Mas aqui Naamã ele fala que não queria porque a água do Jordão era suja. Se você ler na história, você vai ver que ele reclama, ele fala, mas tem tantos rios limpos, por que tem que ser nesse rio sujo, nojento? Não podia ser em outro rio? Ele cita alguns nomes de rio que eu não me lembro agora, porque lá a água é limpinha. Se fosse uma água limpinha, ele teria ido imediatamente. Mas Eliseu já manda ir ali, sabe por quê? Para testar a sua fé. Você lembra que para nós, para acontecer as coisas para nós também, nós precisamos ter fé. Nós passamos por muitas necessidades por falta de fé, por não acreditar. E Naamã não foi diferente. Quando foi mandado para ele mergulhar 7 vezes na água do Jordão, provavelmente ele faltou fé. Então a ordem do profeta para que o general se banhasse implicava em dizer que ele estava sujo. Foi-lhe dito que, se ele banhasse por 7 vezes em um rio lodoso, um rio sujo, era uma água nojenta, foi demais para o orgulhoso militar sírio. Num acesso de raiva, Naamã girou seu cavalo e começou a rumar para sua casa. Mas, para seguir na direção de Damasco de volta, Naamã tinha que cavalgar junto ao rio Jordão. Enquanto passava por ali, seu servo, um dos soldados, insistiu com ele para que ele tentasse seguir o conselho do profeta. Já estamos passando aqui, estamos pertinho. Por que o senhor não vai lá e faça? Ele ouviu o conselho. Triste, com o coração triste por ter que ir numa água lodosa, barrenta, suja, preferindo ser uma água limpinha, querendo estar num rio limpinho. Mas se fosse uma água limpinha, ele teria ido, mas não por fé. Ele teria ido porque a água era limpa. Assim ele parou o cavalo, desceu, retirou a sua capa que cobria as terríveis marcas da enfermidade. Lentamente desceu as águas, com muito nojo, do Jordão. Por 6 vezes ele mergulhou nas águas barrentas sem qualquer resultado. Você imagina ele mergulhando uma vez, 2, 3, 4, e olhando e as lepras tudo ali, 5, 6, as lepras tudo ali. Deve ter passado terríveis pensamentos na cabeça desse homem. Mas, queridos, quando ele mergulha a 7ª vez e volta para cima, e ele olha para sua pele, estava limpa, não tinha mais nada, porque ele completou o ritual obedecendo a ordem, mesmo em meio a dúvidas. Mas em dúvidas, ele ainda foi e fez, então foi aceito por Deus. Mas Deus conhece o coração das pessoas quando é um coração bom. Se você tem um coração bom, só tenha fé, acredite e faça. Sirva ao Senhor. Porque o coração que é mentiroso e enganoso, por mais que ele faz, Deus conhece e o milagre não vai ser feito. Naamã poderia não ser curado por ele ter reclamado, por não ser uma água limpa. Mas ele aceitou e fez. Mas Deus conhecia que o coração desse homem era um coração bom.
O resultado, querido, foi o que? O milagre foi feito. Foi concedido. Por que foi concedido o milagre a ele? Porque no início lhe faltou fé. Mas quando ele estava lá na beira do Jordão, que o seu soldado pediu para ele fazer, não custava nada, ele teve fé. Nós precisamos ter fé ao ir ao encontro de Jesus. Precisamos de fé. Porque Jesus fez as promessas para nós. E para ela ser cumprida em nossas vidas, nós precisamos ter fé. Só que, queridos, se eu tiver fé ou não tiver fé, as promessas de Deus vai ser cumprida na vida de outras pessoas e a sua volta, o seu retorno, é certeza. Então obedeça ao Senhor, não importa o caminho que você vai ter que passar, não importa a circunstância, não importa o rio sujo ou lodoso que você vai ter que cruzar, passar ou se banhar nele. Simplesmente creia. Creia que o milagre será feito. Sua pele estava tão limpa e saudável como a de um bebê. Ali mesmo ele louvou ao Senhor. Olha que interessante. Dentro da água mesmo, quando ele olha para sua pele, estava lisinha de novo, ele louva o Senhor, ele ergue as mãos para o céu e agradece a Deus. Aí ele entende o porquê. Por que ele teve que fazer isso? Aí ele entendeu que ele precisava ter fé. Assim como Naamã experimentou a restauração, você também pode ter a experiência curativa do novo renascimento. Como nós podemos ter essa experiência do novo renascimento? A Bíblia nos ensina. Naamã, queridos, ele teve que ser batizado na água barrenta. Foi como se ele tivesse sido batizado, foi lavado, a sua sujeira, a sua imundícia ficou no fundo daquela água. Jesus faz um convite para você hoje, para mim, para nós, para sermos batizados também, para limpar os nossos pecados, as nossas lepras. Aí eu te pergunto hoje aqui, que cerimônia simboliza a lavagem da lepra do nosso pecado? Nós todos somos cheios de lepra, só que não é visível. Essa lepra está no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa mente, toda poluída de maldade, de feridas. No livro de Atos, capítulo 22, 16, Atos 22, 16, eu quero ler esse texto. Se você tiver a sua Bíblia aí, você leia também, por favor. Vá lá no livro de Atos 22, 16, diz assim, ó. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Se você conhece o que deve ser feito, conhece o Evangelho, a pergunta é, por que te demoras? Levanta, vá para a igreja e pede para o pastor o batismo. Se você não conhece ainda, aprenda, peça um estudo bíblico. Aprenda o que deve ser feito para você lavar os seus pecados. Eu estou aqui, queridos, disposto a te ensinar, a te ajudar. Se você quiser um estudo bíblico online, um estudo bíblico via chamada, eu faço isso com outras pessoas. Tem pessoas estudando, tem pessoas se preparando para o batismo, de todos os lugares. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de fora do país estudando, pessoas de Portugal estudando comigo. E estão se preparando para lavar os seus pecados muito em breve. Você também pode. Você também pode. Tem pessoas aqui da minha cidade estudando, fazendo estudo presencial, se preparando para o batismo. Tem pessoas que já estudou, terminou e está com seu batismo marcado. Glória a Deus por isso. Não precisa ser diferente? Para você também é possível. Basta você querer. Levanta-te e recebe o batismo. Lava os seus pecados, invocando o nome dele. Então, que cerimônia simboliza a lavagem da lepra dos nossos pecados? A ordenança bíblica do batismo simboliza a lavagem do pecado das pessoas, da nossa vida, bem como o novo renascimento.
Que profeta no Novo Testamento usou o Rio Jordão para batizar e purificar? Eu comentei um pouquinho no início já, né? Vamos ler na Bíblia, Mateus 3, o verso 1, o 5 e o 6. Vamos ver o que fala lá? No livro de Mateus. Acompanhe na sua Bíblia lá. Mateus capítulo 3, verso 1 fala assim, ó. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, eu vou ler o verso 2 também para você entender o que ele dizia. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Queridos, se no tempo de João já falou assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Você imagina nos nossos dias de hoje? Como estamos perto do reino de Deus? Estamos na fronteira. Mas olha o convite que ele faz, arrependei-vos. Arrependei-vos. É muito importante isso. Olha o verso 5 e o 6 agora. Verso 5 e verso 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Era por ele batizado no rio Jordão, né? Aqui o verso 6. Confessando os seus pecados. No verso 5 eu pulei. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. Aí eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessavam seus pecados e eram batizados. O convite para você hoje, se você ainda não é batizado, o convite é confessar os seus pecados para Jesus e ser batizado. As histórias do Evangelho começam e terminam com o assunto do batismo. Obviamente, esse era um ensino muito importante para Jesus, tanto que ele fala em Mateus 28, versos 19 e 20. Olha bem o que ele fala no livro aqui de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, né? Você tem que aprender para ir, ensinar, né? Ensinar as pessoas, né? Fazer discípulo, porque você aprende e passa para as pessoas, e elas serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando-os a guardar, ensinando as pessoas a seguir o que Jesus veio e fez e deixou de exemplo para nós. Isso é claro. Se Jesus foi batizado, nós precisamos ser batizados. Ele deixa claro que nós vamos ver os textos mais para frente aqui que fala isso. Jesus deixa claro. Precisamos ser batizados para ser salvos. E para nós não é diferente. Não é diferente para mim nem para você. Um médico disse a um pastor: se você me explicar o nascimento espiritual, eu me torno um cristão. O pastor respondeu: se você conseguir explicar o nascimento natural para mim, eu explico o nascimento espiritual para você. Olha que fantástico. Em ambos os casos podemos observar e cooperar com certos processos, mas não podemos explicar o porquê além do poder de Deus. Tem coisas que só Deus pode explicar. A geração de um bebê dentro da barriga da mãe. Aquela vida só Deus pode explicar. E um renascimento espiritual é só Deus que pode explicar. É como se fosse uma nova vida, é como se fosse um bebê nascendo de novo. Por isso que nós precisamos nascer de novo, Deus fala, nascer de novo da água e do batismo. Porque nós precisamos largar essa mania, esse pecado que temos já, que nós carregamos em nossa carne, e precisamos nascer de novo, começar do zero, uma nova criatura. O batismo representa morte e ressurreição. Você morre com Cristo, enterra tudo, renasce uma nova criatura. Não quer dizer que você não vai pecar de novo. Claro que nós estamos num mundo cheio de pecado. Mas Deus é misericordioso para nos perdoar os pecados. Mas nós precisamos nascer e recomeçar. Ao longo dos séculos, os cristãos têm debatido o que o batismo realiza e como deve ser administrado.
e quanta água deve ser usada. Por que eu estou falando isso? Porque existem várias formas de batismo por aí, pelas congregações, mas biblicamente só existe uma forma. Uma forma. E a Bíblia ensina a mesma forma que Jesus foi batizado. Preste atenção para você ver o que significa o batismo. O que significa o batismo em primeiro lugar? Precisamos entender isso, certo? A palavra grega baptizo significa submergir. Olha para você entender. A palavra grega baptizo significa submergir. Submergir é o quê? Afundar, mergulhar, imergir. Uma pessoa não está sendo batizada ao menos que ela seja completamente submergida ou sepultada nas águas. Queridos, se a tua igreja não batiza dessa forma, não prega o evangelho verdadeiro, os ensinos que Jesus mandou aqui, os que os apóstolos mandaram e viveram, e se ela batiza com outra forma de batismo, você nunca foi batizado. Presta atenção nisso, é uma realidade, é uma verdade. Você nunca foi batizado de verdade, você ainda é um pagão. Não existe a forma de batismo de aspergir gotinhas de água. Não existe forma de batismo de jogar um copo de água na cabeça, de jogar um balde de água na cabeça. Não existe biblicamente isso. O único batismo que existe é o bíblico de Deus, o que Jesus foi batizado, imersão, mergulhar, afundar. Só que mesmo assim, se você for batizado dessa forma em uma mentira, não adianta nada. Então você precisa conhecer o evangelho verdadeiro para ser válido. Essa palavra é sempre usada na Bíblia com referência à sagrada ordenança do batismo. As palavras gregas para aspergir ou derramar nunca são usadas na Bíblia, nunca foram encontradas, não tem na Bíblia isso. Você nunca foi batizado de verdade. Esta é uma falta com Jesus, se não for desse tipo, desse batismo de imersão, de afundar na água, de mergulhar, de imergir. Colossenses 2, verso 12, eu quero que você leia comigo. Colossenses 2, verso 12. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, verso 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Se você está prestando atenção, presta atenção, eu vou ler de novo para você entender o que simboliza o batismo, que forma que deve ser batizado, o que representa o batismo. Olha bem, eu vou ler de novo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Está na minha Bíblia e está na sua também. Quando nós somos batizados, afundados na água, representa morte. E quando você levanta, a ressurreição, no qual juntamente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de dentre os mortos. Não existe gotinhas, balde de água, copo, bacia de água, não existe na Bíblia. Isso é uma cultura do ser humano, uma invenção do ser humano. Essas pessoas que passaram por esse tipo de batismo nunca foram batizadas na vida. Estão em falta com Deus. Isso é muito sério, queridos. Muito sério. Jesus é o nosso exemplo. Como ele foi batizado? Como Jesus foi batizado? Marcos 1, verso 9 e 10. Quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. Pega aí, vamos lá na sua Bíblia, no livro de Marcos. Livro de Marcos 1, 19. Livro de Marcos, o 1, verso 9 e o 10. O verso 9 diz assim, ó. Naqueles dias veio João de Nazaré, da Galileia, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Aí o verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Queridos, o texto deixa claro que Jesus saiu da água. Para Jesus sair da água, ele deve ter entrado na água para ser batizado.
E para entrar na água foi para ser emergido, afundado. Para jogar gotinhas de água na cabeça não precisa entrar na água. Se fosse para ser batizado com a bacia, com um copo, eles pegariam um balde, um copo e jogariam na cabeça. Não é assim que a Bíblia ensina. Se diz que João estava no rio batizando as pessoas no Rio Jordão. As pessoas entravam na água e eram emergidas, afundada, mergulhada, representando morte e ressurreição. Jesus foi batizado da mesma forma. Entrou na água. Nós vamos ver depois outro texto. Eu vou deixar para fazer um próximo vídeo, uma sequência de mais um vídeo para terminar esse assunto, porque senão vai ficar muito longo, o tempo está acabando aqui para mim. E aí nós vamos ver outra história de outra pessoa que entrou na água para ser batizada. Um relato bíblico. Mas nós vamos terminar aqui concluindo com esse texto aqui, que Jesus entra na água para ser batizado. E quando ele sai da água, o céu se abre e se vê o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma de pomba. Tanto que neste momento o verso 11 diz: Então foi ouvida uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me alegro. Você vê que o Espírito Santo desce em Jesus após o seu batismo. Não que Jesus não era usado pelo Espírito Santo, claro que sim. Mas essa aqui é uma forma de representação que mostra para nós que nós vamos receber o Espírito Santo quando fomos batizados. Tanto que o apóstolo diz, né? Por que te demoras? Seja batizado e recebe o Espírito Santo. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E Jesus recebeu o Espírito Santo aqui, queridos. Engraçado que ele não saiu falando em línguas, não saiu pulando, girando em torno de ninguém. É o que o povo fala aí quando recebe o Espírito Santo, fica girando e falando em línguas. Não. A única voz que foi ouvida aqui foi a do céu, a de Deus, falando com seu filho. Este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Uma voz suave, doce, calma, tranquila. Você prestou atenção? Que essas gritarias, essas dançarias não é porque recebem o Espírito Santo? Essas gritarias, essas dançarias não é o Espírito Santo, é o espírito do maligno? Fica claro que é o espírito do diabo que se aposta das pessoas? Às vezes as pessoas não querem acreditar nisso, mas essa é a realidade. O Espírito Santo é um espírito suave, meigo, doce, tranquilo, calmo, onde leva você realmente a entender, a falar o que está escrito na Bíblia. Leva você a entender, compreender os textos, a explicação do que está na Bíblia corretamente. Esse é o Espírito Santo, é dessa forma que ele usa os seus servos. Eu quero te pedir para você não perder o próximo vídeo, porque é a sequência deste estudo, para você entender corretamente. Tá certo? Fica o convite para você, o próximo estudo. Não perca. Compartilhe esse vídeo, assista o próximo para você compartilhar também para as mesmas pessoas, para que eles também entendam o mesmo assunto até o final. Deus te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus. Até o próximo.